Bom ter você aqui mais uma vez na nossa aula de número 1. E olha, tô cheio de pérolas aqui, pedras preciosas para te ajudar a compreender e conquistar coisas preciosas para a sua vida. Além de muito dinheiro que eu trouxe para o cenário do curso aí, ó, para você ter muito dinheiro, eu declaro que você, através desse curso, vai conseguir ter muito dinheiro aí, ó. Vou abrir o meu baú para que você possa ter na sua vida a riqueza e a prosperidade da maneira correta, com consciência daquilo que o dinheiro representa para você, tá bom? Então vamos direto, hoje tem bastante conteúdo para você nessa aula, já a primeira aula vai te dar bastante conteúdo para você crescer e resolver a sua vida financeira. Pega papel e caneta, você vai ter acesso ao conteúdo, mas é bom que você destaque algumas chaves. Deixa eu iniciar aqui para a gente começar essa jornada de conhecimento e crescimento financeiro sobre a tua vida. Bem-vindo a uma jornada de descoberta dos princípios financeiros. Vou repetir, dos princípios financeiros. Você vai ouvir muito essa palavra porque para você aprender, você tem que saber que o dinheiro tem que seguir alguns princípios para que ele venha para a sua vida. E aí, esses princípios, nada melhor do que o Criador para te orientar. Então, em um mundo, onde o dinheiro muitas vezes, dita as regras, porque às vezes se você não entender o dinheiro, ele vai te mandar. Você tem que mandar no dinheiro, mas o dinheiro muitas vezes te manda. Vou te dar um exemplo. Você vai falar, não, professor, o dinheiro não me manda. Quer que eu te prove? Quando você vai num restaurante ou em algum lugar e aí você pega o cardápio, ok? E lá no cardápio, o que você vai escolher? Se você tiver com muito dinheiro, você escolhe o melhor. Mas se você tiver com pouco dinheiro ou com dinheiro à conta, o que você vai fazer? Você vai ter que escolher as coisas mais baratas do cardápio. Ou seja, o dinheiro manda. Quando você tem pouco dinheiro, ele te torna escravo dele. Quando você tem muito dinheiro ou um dinheiro confortável, você não deixa ele te mandar, você determina. Principalmente quando você aprende os princípios para que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá? É crucial entendermos na perspectiva divina, o que é de fato finanças, o que é dinheiro, da maneira original, porque a gente aprende muito sobre dinheiro, ou melhor, muitos de nós não aprendemos sobre dinheiro, e o que aprendemos numa faculdade, na escola, muito subjetivo, muito superficial, e esse ensinamento desse curso ele vai aprofundar no original do Criador o que simboliza o dinheiro na Terra, por que é importante ter dinheiro na Terra. Então, como nos lembra lá em Lucas, um dos livros da Bíblia, Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 11, nossa fidelidade nas pequenas coisas, olha isso, determina a nossa confiabilidade nas grandes. O que diz? Depois você anota aí, Lucas 16:11 fala de que se formos fiéis no pouco, sobre o muito nós seremos colocados. Isso é lindo. Inclusive, o próprio Deus fala isso, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se você aprender a trabalhar com o pouco que você tem, com fidelidade, com honestidade, com todos os princípios necessários, você será automaticamente, ao longo do tempo, colocado sobre o muito. A ti será confiado mais. Entendeu? Então, eu quero que você entenda, porque talvez você não está tendo mais, porque você não está sabendo lidar, não está lidando da maneira correta com o seu dinheiro e não está sendo lidado mais. Mas com esse curso você vai saber ter uma consciência financeira espiritual para que você consiga. Professor, esse curso é de finanças ou é espiritual? Saiba você, o dinheiro é algo extremamente espiritual. O dinheiro é uma moeda. É uma moeda de troca, então no mundo espiritual também. Por isso que você vê em algumas religiões um despacho numa encruzilhada cheio de dinheiro, porque o dinheiro também no mundo espiritual entende-se que é um valor de troca. Tá bom? Isso já para você entender. Nessa exploração aqui desse curso, nós vamos mergulhar nas profundezas da sabedoria. Não é administração humana, é sabedoria bíblica sobre dinheiro e posses, porque não é só sobre dinheiro.
também o que vem à tua mão, seu carro, sua casa, seja ela alugada ou não, o carro seja financiado ou não, os seus filhos, sua família, tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com finanças, que é com o dinheiro que você sustenta a sua família, é com o dinheiro que você paga o seu carro e coloca combustível. Então o dinheiro ele está entrelaçado, isso é uma questão de consciência. Eu preciso entender que da forma como eu administro meu dinheiro e meus bens influencia no ganho ou na perda. Isso é uma consciência financeira. Repito, este curso é primeiramente para te dar uma consciência de fato real do que é o dinheiro. Você parar de olhar para o dinheiro apenas como uma cédula, né, que tem o valor que está determinado aqui na cédula. Não, o dinheiro vai muito além disso. O dinheiro, ele é espiritual. O dinheiro é uma moeda de troca no mundo físico e uma moeda de troca no mundo espiritual. Então, tanto é que se você furtar uma caneta, se você pegar uma caneta, se você pegar um doce numa loja, se você comer uma fruta no mercado, uma uva, uma banana, tudo isso no mundo espiritual é formulado uma dívida. Então, se você não pagar pelo que você consome, você pode estar sendo incluído, né, numa dívida espiritual. Nós vamos falar ao longo do curso a respeito disso, tá legal? Então, prepare-se para uma jornada transformadora que não apenas mudará sua visão, como eu já estou apresentando uma visão nova sobre o dinheiro, como também vai te aprofundar num relacionamento melhor com o Criador. Independente de religião, existe um Criador e você precisa entender que quando você tem uma conexão com o divino, com o espiritual, você prospera muito mais. Então, eu quero te ensinar agora sobre 2 sistemas econômicos que operam no mundo. Você talvez nunca parou para pensar, porque você pensa só no sistema econômico governamental, mas existe um sistema econômico, um sistema financeiro espiritual, e talvez é isso que vai afetar, que está afetando a sua vida, porque você fala assim, poxa, eu consigo me organizar aqui de certa forma com o meu dinheiro, mas não está dando resultado. É por isso. É porque você está, talvez, focando muito no governo humano, na economia do mundo, e está esquecendo que existe, ou talvez não sabia, que existe também, paralelamente, um sistema financeiro operando na Terra, que é um sistema espiritual, e é isso que eu quero te apresentar. Independente de religião, você precisa entender, e eu estou sempre ressaltando independente de religião, porque como esse curso ele vai falar muito sobre Bíblia, sobre o Criador, eu quero que você entenda que esse curso não é um curso cristão, evangélico, mas é um curso que ensina o ser humano a lidar com essa moeda, que é física, mas ao mesmo tempo também é espiritual. Vamos lá então. Primeiro, a economia de Deus, baseado nos princípios eternos revelados nas Escrituras, como eu já mostrei aí, né? Coloca Deus no centro de todas as decisões financeiras. Ele promove generosidade, mordomia, que significa administração, e confiança no Criador, em Deus, como governador, como governante da sua vida e da sua família. Existe um Criador, uma força maior que governa o universo e governa também e deve governar a sua vida e a sua família, tá bom? Então essa é a economia de Deus, que tem como base a generosidade, a administração, a mordomia e a confiança. Olha que coisa legal, um tripé. Agora tem a economia do mundo, fundamentada em princípios humanos, né, criado por homens, e materiais, ou seja, bem materialista, centra-se na acumulação, olha aqui, ó, de riquezas, tá? E consumismo, ou seja, eles querem que você tenha o dinheiro para gastar o dinheiro com aquilo que eles te oferecem. É propaganda na televisão, é propaganda nas redes sociais, é propaganda no outdoor, no indoor, e tudo onde você vai está te puxando para fazer com que você gaste aquilo que o governo te deu através do teu salário. Então você vê que há uma maldadezinha aí no sistema financeiro da Terra, né, do mundo. Promove também a autossuficiência e a busca por segurança financeira independente do Criador. Ou seja, eu quero ter dinheiro para eu ter tranquilidade, conseguir pagar as minhas contas. O meu Deus é o meu dinheiro. Isso é um conceito muito passado aí pela parte do mundo. Agora, enquanto o sistema de Deus visa
você usar o seu dinheiro para coisas boas, para você crescer. Como eu costumo dizer, não é só sobre riqueza, prosperidade, bonança. É viver uma vida digna na Terra. Olha que sonho que deve ser o nosso, de que eu, você e as nossas famílias vivam uma vida digna. Então, se a gente partir desse princípio, né, e ter aí essa vontade, esse desejo, a gente começa o quê? Priorizar não o ganho pessoal, mas priorizar o que disse aqui no início, né? A generosidade, a administração, a mordomia e confiar de que Deus é que vai te dar condições, saúde, força, vigor, renovar as suas forças. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muito dinheiro porque eu ganhei muito dinheiro. Cai doente, não tem dinheiro que te salve. Entendeu? Então não é sobre dinheiro, é sobre a consciência de que para que eu quero dinheiro, como eu faço com o dinheiro que vai vir à minha mão, é sobre isso que esse curso vai te ensinar. Então, já falamos sobre o sistema financeiro espiritual de Deus, o sistema financeiro do mundo que visa te dar e te tirar. É assim que funciona. O de Deus, ele vai te dar e vai te ensinar a administrar. O do mundo, ele vai te dar um bom salário, talvez, mas ele não vai deixar você com esse salário, vai fazer de tudo. Quanto mais você ganhar, mais ele vai te fazer gastar. Mas agora, com essa consciência, você vai começar a ajustar a chave, tá legal? A centralidade do dinheiro nas Escrituras. O que a Bíblia fala sobre qual é o foco, como é que eu tenho que partir para entender essa questão financeira? Primeiro, a abundância de referências na Bíblia. Olha isso, você talvez nunca recebeu essa informação. Com mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e posses, as Escrituras demonstram a importância que Deus dá a este assunto. Ou seja, a própria Bíblia, o próprio Deus, Jesus, tratou desse assunto muitas vezes na Bíblia. Inclusive, está aqui o número exato, são 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre posses, sobre finanças, sobre mordomia, que significa administração. Isso reflete a relevância das finanças em nossa jornada espiritual. Por que um livro espiritual fala-se também tanto de dinheiro? Mas não é para pedir dinheiro, não é o que os líderes fazem aí de pedir dinheiro. Está falando nesses 2.350 versículos, é sobre nós. Não é sobre os líderes que querem enriquecer de maneira errada, usando a Bíblia para arrancar dinheiro. Não é sobre isso. É sobre os 2.350 versículos te ensinando e me ensinando sobre finanças. O Criador tem preocupação de que você aprenda para que você prospere, para que você tenha abundância, para que você receba riquezas verdadeiras e para que você, principalmente, não perca o teu coração, não perca a tua essência e viva o melhor desta terra, como diz na própria palavra, que você e a sua família possam não só prosperar, como também viver uma vida digna. E aí, o foco de Jesus, ele falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro tópico. Sua ênfase transcende as complexidades financeiras modernas, focando nos princípios eternos que governam a nossa relação com as riquezas. Então, Jesus ele teve vários momentos que ele ensinou o ser humano a lidar com o dinheiro. E o que ele falou? Ele falou assim, para a gente não amar o dinheiro. Ele não falou que dinheiro é ruim, ele só falou assim, não coloca o teu coração no dinheiro. E aí, no curso Mente Próspera, eu vou te dizer qual é o objetivo e o propósito. Você tem que desejar riqueza, dinheiro. Ele quer te dar, ele só não quer que você se perca. É muito comum você ver uma pessoa que ganhou na loteria, ganhou no reality show e perder tudo, ou estragar a própria vida e morrer até cedo pelas faltas de decisões exatas e acertadas. Então ele ensinou, ele falou, eu não quero que aconteça isso, mas para eu dar riqueza para vocês, para eu prosperar vocês, o coração de vocês não pode estar na riqueza, no dinheiro, tem que estar em mim. Se você entender e fizer essa conexão, eu vou te abençoar, eu vou te dar recursos para que você viva uma vida digna na terra e não perca o teu coração. Por isso que ele fala, a raiz de o dinheiro é a raiz de todos os males.
Entendeu? Não é que se você tiver dinheiro você vai se lascar. Não é isso. É que por causa de não ter essa consciência financeira, as pessoas pegam o dinheiro e vão fazer o que é errado. Não tem propósito. As pessoas vão gastar, como eu já vi, um rapaz ganhou 50 milhões na loteria e o que ele fez? Olha a falta de consciência, de entendimento do que é o dinheiro. Ele simplesmente se mudou da comunidade em que ele morava, da favela onde ele morava, e ele alugou num hotel 5 estrelas, num apartamento, foi morar nesse hotel e ele comprava roupa, sujava, ele jogava fora ou dava para alguém. Ele comprava um carro, enguiçava, ele dava para alguém e ia comprando novas roupas, novos carros e foi assim até que todo o dinheiro dele acabou e ele teve que voltar a morar com a mãe, na casa da mãe, ou melhor, no barraco da mãe, na favela, na comunidade. Por quê? Porque ele não teve a consciência nem de dar uma casa para a própria mãe. Ou seja, os alguns milhões que ele recebeu, ele não teve consciência do que era aquele valor para que ele pudesse se conectar e fazer, ter um propósito. Esse curso ele vai te ensinar, porque como Deus vai te dar mais se você não tem um propósito para o teu dinheiro? E o propósito não é esse, eu vou comprar uma casa, um carro, não é isso. Vai muito além disso. O propósito é você saber exatamente o que você vai fazer se o Criador te der dinheiro. E eu acredito que depois desse curso, coisas serão liberadas sobre a sua vida, mas é necessário que essa consciência mude e é isso que vai acontecer se você assistir todas as aulas, tá bom? Então o foco de Jesus foi esse, e aí qual é o impacto na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, quando a gente entende o valor espiritual do dinheiro que transcende ao sistema financeiro da Terra. A maneira como anote isso. A maneira como lidamos com o dinheiro é um reflexo direto de nossa fé em um indicador de nossa maturidade espiritual. Olha isso. É um teste prático de nossa fidelidade e confiança no Criador. Professor, o que dinheiro tem a ver com Deus? O que dinheiro tem a ver com o espiritual? Você vai entender cada vez mais a cada aula que a maneira como você lida com o seu dinheiro pode refletir naquilo que você vive. Então, quando eu entendi essa verdade, o que eu fiz? Eu comecei a falar, Senhor, me dá dinheiro para que eu possa fazer aquilo que te agrada, aquilo que faz bem. Mas então eu vou ter que fazer só coisa para Deus? Não. A sua família, quando você tem condições, quando você dá uma estrutura, quando você pode trazer alegria para a sua família e fazer com que a sua família viva uma vida digna, isso agrada a Deus porque Ele ama a família, Ele gerou a família, Ele te ajudou a formar uma família. Então, quando eu tenho essa consciência, que é uma das consciências sobre o dinheiro, para que eu quero dinheiro? Para comprar uma lancha e curtir a vida e largar minha mulher e meus filhos? Não, isso não é uma boa consciência. E aí, se o dinheiro vier, eu vou fazer isso, vai estragar. É isso que acontece com muitos cantores e atores e atrizes famosos. Eles não tinham dinheiro e quando eles ganham o dinheiro, eles largam a mulher e vai trocar por outra e lá abandonam os filhos ou fica essa divisão. E não é isso que Deus quer que você tenha para ter dinheiro. A consciência é o que eu vou fazer se eu tiver muito dinheiro. Eu acredito que com esse curso e com essa consciência, você vai poder liberar e estartar no mundo espiritual riqueza e prosperidade para a tua vida se você entender e mudar sua consciência sobre o dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre você. Não é sobre finanças, é sobre você entender o que significa o dinheiro. E não é também sobre posse somente. É você saber o que fazer com aquilo que o Criador dá nas suas mãos. Porque é dele que vem a sua saúde, independente de religião. É ele quem te criou, te gerou, te deu vida. É ele quem te dá saúde para trabalhar. É ele quem te sustenta. É ele que todas as manhãs renova sobre a sua vida as forças para que você se levante e vá conseguir o sustento da sua família. Se você entender isso, isso não tem a ver com religião, mas tem a ver com consciência, com a conexão com o universo, com o Criador. Se você entender isso, você vai ver o impacto do dinheiro na comunhão que você vai ter com o Criador, tá bom? A fidelidade nas pequenas coisas. Aqui começa a você entender que o dinheiro, ele requer uma fidelidade para que você receba mais. Vamos lá então? Em Lucas 16:11, que eu já citei, nos ensina que a fidelidade em lidar com as riquezas terrenas
é um pré-requisito, é um pré-requisito para receber as riquezas espirituais. Nossa gestão financeira é um reflexo direto de nossa confiança em Deus. Então, quando você aprende a lidar com isso com fidelidade, parar de cometer pequenos delitos na sua vida financeira, né? Quando você entende isso, você começa a prosperar. Eu vou contar aqui uma experiência pessoal para você entender do que eu estou falando, que pode ser que você ainda não compreendeu. O que tem a ver com como eu lido com o meu dinheiro, é o que eu vou ganhar mais se eu lidar direito, se eu não lidar, tem a ver, está afetando? Está afetando a sua vida. Qualquer pequena infidelidade ou qualquer tipo de ação no mundo físico vai afetar o mundo espiritual. A lei da semeadura, se você plantar bom, você colhe bom, o bem. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Isso funciona também na vida financeira. Então vamos lá para o caso real. Eu, quando era adolescente para jovem ali, eu tinha 17 anos aproximadamente, eu sempre fiz pequenos trabalhos, sempre trabalhei desde os 12 anos, e eu cortava grama para ganhar um dinheirinho extra, né? Tendo em vista que eu ainda não tinha um trabalho, uma profissão e tal. Então eu fazia qualquer tipo de serviço ali para ter o trocado para comprar o meu tênis de marca, minha roupa de marca e por aí vai. Então eu trabalhava fazendo pequenos serviços. E aí, uma vez, os amigos da rua, lá os colegas, não amigos não, os colegas de rua, que a gente ficava conversando no bairro, acharam uma carteira, e dentro dessa carteira tinha documentos, algumas anotações, uma série de coisas, e quando eles vieram me entregar, eu cheguei na rua, eles estavam lá, tinham acabado de achar a carteira era até um médico, e eles me deram para que eu entregasse essa carteira. E quando eu abri, não tinha mais dinheiro, eles já deviam ter pego, ou não tinha dinheiro, mas eu acredito que eles já tinham pego, provavelmente, eu não me recordo, fazem 20 e poucos anos isso, ou mais, talvez 30 anos. E aí eu peguei a carteira, levei para casa, isso era tarde, então no outro dia eu ia procurar ali se tinha algum contato para devolver. E de fato achei o contato, era um médico, ele trabalhava numa clínica próxima onde eu morava. E aí eu, olhando, curioso, menino, né, fui procurando, num bolsinho secreto lá dentro tinha $30. $30, o que na época era R$60. O dólar era o dobro. Se era $1, valia R$2 e por aí vai. Eu acho que foi, se eu não me engano, eu só sei que eu troquei lá na casa de câmbio e deu R$60. Guarda esse número, R$60 foi o que eu consegui com a minha ação. Pequena, um adolescente, jovem, precisava de dinheiro, viu a oportunidade em dólar, foi lá e pegou. Devolvi a carteira ao médico. Falou, já estava vazia, está aqui. Olha só, não sou ladrão, não roubo banco, mas foi uma ação, defraudação. Foi uma lesar alguém, mas eu era garoto, tal, né? Sempre tem uma desculpa, mas eu quero te ensinar o que aconteceu nessa história. E aí eu fui e troquei e peguei o dinheiro, R$60, não falei com ninguém, foi uma ação isolada minha, nem os meninos ficaram sabendo, os colegas, e eu fui lá e gastei R$60. E vai eu para minha vida medíocre, né? Sem dinheiro, e vai eu lá cortar grama. Estou cortando a grama para ganhar um trocado e, por incrível que pareça, era R$60 ou R$70 lá o trabalho. E eu estava cortando a grama com a máquina, né? A máquina tinha uma lâmina e eu ali cortando, de repente, a lâmina da máquina bate numa pedra e resvala a pedra exatamente na direção de uma piscina dessas de criança, mas se eu não me engano tinha ali 500 litros ou 1000 litros, não me lembro, era uma piscina montável, e a pedra bateu e na hora a água jorrou, ou seja, estragou a piscina, furou a piscina. A dona apareceu e falou e olhou e disse, vai pagar. E ali não teve para onde correr, não teve jeito. O dinheiro que eu recebi, os R$70 que eu recebi daquele trabalho que eu fiz, eu falei, não, eu vou pagar. E quando eu fui ver o preço da piscina, qual era o preço? Era R$59,90. Na época, o preço da piscina era exatos R$59,90. Quanto eu furtei lá da carteira do médico? R$60. Quanto era
A piscina, R$ 59,99. E eu peguei os R$ 70 que eu recebi, ou 60, não me recordo lá do serviço, e fui direto comprar a piscina para pagar a pessoa que eu havia, para pagar a pessoa que cortou. Mas o que eu vejo com isso? O que tem a ver, professor Ney, essa história sua trágica com a minha vida financeira? Você entendeu? Quem entendeu aí coloca, eu já entendi o recado, professor. O que eu peguei no mundo espiritual gerou uma dívida, mais cedo ou mais tarde eu tive que pagar. Eu não paguei para o médico, mas eu tive que perder R$ 60. Vocês estão entendendo? E às vezes, o que tem a ver com a sua vida? Talvez você está pagando até hoje pequenas coisas que você fez e ainda não está tendo a consciência de melhorar a sua vida nesses pequenos detalhes. Então, a fidelidade nas pequenas coisas é fundamental. A oportunidade de crescimento. A parábola dos talentos de Mateus, capítulo 25, versículo 21 em diante, se você ler o 25 todo é a parábola, ilustra como a administração fiel dos recursos pode levar a uma intimidade maior com Deus. Cada decisão financeira é uma oportunidade de demonstrar a nossa confiança no Criador. Ou seja, a partir de agora você vai pegar e ao invés de você lesar pessoas com atitudes, até mesmo com palavras, defraudar, como a Bíblia fala, né? Você vai beber uma água, você tira 3, 4 copos de uma vez e bebe nos 4 copos. Não, você tem que tirar, beber num só ali e botar o outro lá. Porque senão você está lesando a pessoa. Você joga 5 copos fora, no final do dia, se 10 pessoas fizerem isso, aquele comerciante do salão ou do consultório que você foi ali gastando, pode ser lesado com isso. Então essas fidelidades em pequenas coisas, frutas, coisas que você vai comendo no mercado sem pagar, tudo isso nós vamos falar um pouco mais à frente, tem a ver com uma consciência financeira, senão você vai viver pagando dívida no mundo espiritual. E eu falo aqui agora como líder espiritual, como mentor espiritual, que conheço muito do mundo espiritual, muitos demônios, entidades, espíritos, eles tratam o ser humano como seres endividados. Por quê? Porque o ser humano está sempre lesando alguém com palavras, com atitudes, com demonstração e com situações. Então é hora de você começar a vigiar. Cuidado com o chiclete que você joga na rua. Porque quando você joga um chiclete na rua, você está fazendo com que um passarinho venha, ele vai sentir o cheiro do açúcar, que ainda tem açúcar no chiclete mastigado, e ele vai lá, pega, porque é molinho, pensando que é uma minhoca, leva para o ninho e ali morre toda a família de um passarinho engasgado. Você vai pagar por essa família de passarinho. Parece brincadeira, mas por isso que é importante você estudar sobre o lado espiritual do dinheiro, algo muito mais profundo do que você possa imaginar. Porque talvez você já parou para pensar, eu faço tudo certo, eu procuro pagar minhas contas em dia, eu trabalho muito e o dinheiro não para na minha mão. Talvez são pequenos detalhes que vão se acumulando ao longo da sua vida e você vive tendo que pagar no mundo espiritual, como eu tive que pagar aquela piscina. Agora você imagine que aquela atitude que eu tomei não foi só aquela vez. Eu já fiz muitas coisas nesse sentido, mas que já aprendi com esse curso, porque esse curso que eu estou ensinando para vocês, eu já fiz há mais de 10 anos atrás, ou até mais, eu acho que mais de 15 anos atrás esse curso, e eu já acertei isso na minha vida. E você talvez não vai conseguir devolver as pessoas que você lesou, é impossível, mas você pode mudar agora as suas atitudes e fazer diferente, plantar diferente no mundo espiritual. Dinheiro também é espiritual. E aí, continuando a aulinha de hoje, e você está aprendendo coisas novas, transformação espiritual. Professor Ney, está falando de dinheiro ou está falando de coisa espiritual? Dinheiro é uma moeda espiritual. À medida que alinhamos nossa prática financeira com os princípios bíblicos, experimentamos uma transformação espiritual e financeira. A nossa visão sobre o dinheiro muda.
e a nossa dependência de Deus se aprofunda. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a falar, peraí, eu vou procurar ser justo e honesto com tudo que vier à minha mão. Se eu não quero defraudar mais ninguém, pelo contrário, eu quero dar, eu quero abençoar, eu quero fazer, eu jamais quero levar uma caneta para casa. Imagine quantas canetas que você pegou e aí você pensa assim, só uma caneta, mas não é só uma caneta que você já deve ter pego ao longo da sua vida uma caixa de caneta. Isso tem um valor. Quem vai pagar por isso? Você pagou pela caneta que você usa? Um outro exemplo que eu dou, muito importante, que eu vivi, foi eu ter na minha família uma pessoa que tinha um nível espiritual muito mais elevado que o meu. Na época eu não tinha essa conexão espiritual e eu tinha por costume de, quando ir ao mercado, eu pegava, na época, há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, o mercado você não comprava a bolsa, era de graça. Então ficava lá um bolo de bolsas novas que o mercado comprava, né? E diga-se de passagem, ao longo do mês eram muitas bolsas que eles tinham que comprar, e eu vou dar uma informação que talvez você não saiba sobre o custo que sai para o mercado as bolsas. E aí eu peguei, vi ali aquele bolo de bolsas novas, peguei as minhas compras, que foram poucas, e coloquei 2 bolsas para cada conjunto de compras. E eu nem enchia muito, nem precisava ser 2 bolsas, mas a gente tinha um costume de colocar 2 bolsas, quem aqui passou por essa fase vai lembrar. E eu coloquei 2 bolsas em cada um e olhei para um lado, olhei para o outro, peguei um bolo de bolsa nova, um bolo assim, e joguei dentro da outra bolsa e fui embora. Chegando lá na casa dessa pessoa, onde eu ia ficar um tempo, e levei um pouco de alimento, essa pessoa, quando eu fui ver, ela tinha colocado esse bolo de bolsa novinha que eu peguei para botar lixo. Na minha mente, eu queria justificar aquela atitude. Eu vou pegar para botar lixo. Eu vou pegar porque pode precisar, porque pode arrebentar. Entendeu? Sempre tem uma justificativa para aquilo que a gente está fazendo, para não parecer que está errado. E aí, a pessoa me devolveu. Aí eu achei aquilo estranho e falei, fulana, por que você me devolveu? Ela falou assim, porque não é certo essas bolsas que você pegou. Eu falei, como assim não? Todo mundo pega e nós estamos acostumados a pegar. Quem é da antiga sabe que se pegava um bolo para botar e dizer que era para o lixo, para botar lixo. E ela falou assim, qual foi a sensação que você sentiu quando você se apropriou dessas bolsas? Eu falei, parecia que eu estava roubando. Eu fiquei olhando para o lado, olhando para ver se alguém estava vendo, ninguém estava vendo. Eu coloquei. Ela falou, pois é. Dentro de você, algo te disse, não está certo, você está roubando. Mas aí você insistiu e trouxe. Eu não posso usar essas bolsas. Ali eu entendi. Eu falei, meu Deus, não é só sobre uma ação, não é sobre uma esperteza, não é sobre isso. Existe uma questão no mundo espiritual. E essa pessoa me explicou, isso que você está fazendo não é certo, porque você está pegando aqui, você está lesando o mercado. Eu falei, mas todo mundo pega. Então, aí é que tá. Se todo mundo pegar, eles terão um prejuízo no final do mês enorme. E aí, depois de muitos anos de ter mudado completamente essa prática, que não existe, absurda, o que aconteceu? Primeiro, eu agora, né, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, todo mundo tem que pagar bolsa. Sabe o que significa isso? Lei da equiparação. Todo prejuízo que foi dado, todos estão tendo que pagar. Hoje, bolsa no mercado, você tem que pagar. Ponto. Segundo, não adianta reclamar. Segundo, o que eu aprendi no meu meio, né, um dos meus alunos é gerente do Mercado Guanabara, que é uma rede muito grande aqui no Rio de Janeiro, e ele falou que eles arrecadam com a venda das bolsas aproximadamente 1 milhão de reais em todas as lojas, em todas as redes Guanabara, né? Aproximadamente. Então, ora, se eles arrecadam 1 milhão, quanto eles não perdiam quando cada um pegava um bolo com 10, 15, 20 bolsas? Pense no prejuízo que eles tomaram. Pense no prejuízo de um danoninho furado que você ou eu furamos para beber em uma cartela. Ele não vai poder vender a cartela, perde-se a cartela. Um biscoito que você tirou lá no mercado de um pacote, por mais que você comeu só um, você estragou o pacote inteiro. No final do dia, há um prejuízo para o mercado absurdo. Quem vai pagar isso? A gente paga no mundo espiritual. É fundamental que você continue ligado nesse curso, porque ele vai te ensinar muita coisa para a tua vida. E aí, eu quero te ensinar agora sobre a competição pelo senhorio das nossas vidas. Mas eu vou encerrar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Essa vai ser a parte
A que eu falei até agora é a parte 1. Eu vou fechar a aula e agora a gente vai continuar e você vai permanecer buscando conhecimento financeiro na parte 2 dessa primeira aula. Tá legal? Então é a aula 1, parte 1 e agora nós vamos continuar na parte 2 para que você entenda que a competição pelo senhorio das nossas vidas, ou seja, o dinheiro ele briga literalmente pelo senhorio da nossa vida. Ele quer mandar na nossa vida. E quem tem que mandar na sua vida é o Criador. Então, eu quero agora, na próxima aula, na parte 2 dessa aula, te ensinar para você ter ali um posicionamento para o dinheiro parar de comandar você e te colocar como escravo, rastejar. Você agora vai crescer e vai prosperar. Te aguardo, então, na parte 2 dessa aula.